E o Flamengo conseguindo manter o alto nível de competitividade, para mim esses times, Flamengo, Palmeiras, Botafogo, se passam desse período de Copa América ali, vai ser complicado você buscar. Mostrou essa eficiência e a força de um trabalho maduro, de um time que tem um leque de opções para atacar, que tem um plano de jogo, tem um padrão. Aí Luiz Araújo bota essa bola na segunda trave pro Bruno Henrique chapar. Quando você vai escutar o áudio do VAR, da interpretação, às vezes piora. Dá vontade de desistir, cara, porque o cara tá vendo a imagem, é um malabarismo, uma interpretação que ele briga com a imagem. Ele estava ontem em Minas Gerais, hein? O Flamengo bateu o Galo fora de casa por 4-2. E agora, no canal Jogo Aberto, lá... Tinha colunista reclamando dos pontinhos do Flamengo. Absurdo, Cebolinha, Luiz Araújo, não sei o que, não sei o que lá. Ele correu o risco de não vir, aí se predispôs a vir para cá. Eu sei que a imprensa ela é também de Minas, mas eu tenho que falar para o pessoal, para a torcida, direcionar para a torcida do Flamengo. Ninguém poupou ele, eu não sou maluco, eu não sou... Cara, todos os indícios estavam, eu externei isso para toda a direção, o presidente, ele estava sentindo, era um risco temerário de iniciar com ele para estourar o cara. Ele ia estourar. E aí tu tem que gerir isso com um certo tempo. Então, a gente procura, nesse bastidor, ter esse bom senso em relação a tudo isso. Estou muito feliz, que era um sonho, né? E Deus realizou esse sonho, que era vestir o manto, né? A camisa do Flamengo. E, cara, eu venho trabalhando há muito tempo para isso estar acontecendo, né? É um momento difícil, né? Perdi minha mãe, acho que faz 10 ou 15 dias. Tô vivendo um luto ainda, mas tô também tendo todo o suporte, né? Donan, 4-2 Flamengo, os dois times com muitos desfalques, mas o Tite trabalhou, ou tem trabalhado melhor com o elenco que o Flamengo tem em relação ao Galo. E ontem foi assim. Sim, e com o técnico que ele é. Porque o Tite é disparado o melhor técnico brasileiro. E agora ele vai mostrando isso no momento mais complicado da temporada, com muitos desfalques, com a Copa América que atormentava o torcedor rubro-negro, ele encontrando soluções e tendo um aproveitamento altíssimo, segurando e sustentando a liderança do Campeonato Brasileiro. Ontem uma partida de controle, sofrendo muito pouco, mostrando a organização dessa equipe, né, na parte defensiva. Aí, um jogador que cresceu demais com o Tite, Wesley. Aí um jogador que entra na vaga do Pedro e faz gol. E que história tem o Carlinhos. O Carlinhos de 2022, Abel, estava jogando o Campeonato Carioca pelo Audax. Esse ano foi muito bem no Campeonato Carioca com a camisa do Nova Iguaçu. É um jogador que era uma grande promessa do Corinthians. Existia até uma comparação, né, Dom? Que o estilo de jogo dele com o Jô. Foi campeão da Copinha, não foi? O Carlinhos? Sim. Foi, né? Um dos destaques. E aí, não me lembro qual ano, mas foi. Aconteceram algumas coisas na carreira dele, muito jovem, né? Acabou não confirmando as expectativas e dá a volta por cima, né? Ele dá uma declaração ontem muito tocante, né? Falando que ele é um vencedor, e ele é um vencedor mesmo. Primeiro que está na elite do futebol brasileiro, é muito difícil você chegar nessa última camada do futebol brasileiro. E ele deu a volta por cima, né? Porque ele era de um grande clube, de um gigante como o Corinthians, precisou passar por times, né, pequenos, e hoje é um jogador importante no elenco do Flamengo. Fez o gol, acho que engrandece ainda mais o trabalho do Tite da comissão técnica, porque era necessário você preservar o Pedro, que deu esse passe magistral, Pedro espetacular. entra para jogar um período pequeno do tempo e dar uma assistência do diziam jogo. que ele só servia para fazer gol. Não, ele tem provado nessa temporada. Ele é líder de assistência do Brasileirão também. Ele tem provado 6 nessa gols temporada. Ele tem provado. Nath. Imagina, Dom, que ele tem provado nessa temporada que ele não é só um atacante de fazer gol. Ele é o cara do pivô, ele é o cara do passe de lado para abrir espaço para o cara que vai passar no corredor. Ele é o cara que vai sair da área muitas vezes, como ele estava agora, para arrumar um passe. Tem que dar muito valor para ele. Ele está indo muito bem fora também, né? Não sei por que não está em... Bruno Henrique, grande atuação também, hein? Seleção? Com 2 gols. E é legal isso, assim, a gente vendo, falando de vários jogadores, Donan lembrou muito bem do Wesley para mim.
Davi Luiz, Cresceu. o que está jogando nesse período também, que ele passou a atuar mais. Então, é um Flamengo que acabou encontrando muitas soluções em meio a essas dificuldades. São 7 jogos desde a época do período de convocação, 5 vitórias, 1 empate, 1 derrota. Léo Ortiz parece que é volante desde que começou a jogar como profissional, tem ido muito bem nessa função. E o que eu acho legal de destacar é que não só as peças que mudaram, acho que até o estilo de jogo do Flamengo. O Tite tem um time um pouco mais vertical em relação ao que o Flamengo joga, com todo mundo à disposição. Então, assim... Esse time agora, com os desfalques, ele é mais vertical? Eu acho ele mais vertical, sabendo jogar com essas dificuldades. Foi muito efetivo ontem. Concordo com os colegas quando falam que era para ter sido mais, de fato era para ter sido mais. Acho que até uma desatenção, o gol que o Hulk faz o último, não pode acontecer, é que não teve nenhuma consequência grave, que o jogo já estava resolvido, mas a liberdade que ele tem no meio da área. Mas o Flamengo abre 2-0 com 3, 4 finalizações no jogo. Então foi um time muito efetivo na chegada ao campo de ataque. Então é uma equipe que tem encontrado soluções. Lógico que a gente fala do elenco que o Flamengo tem, todo o dinheiro à disposição. Mas assim, a partir do momento que você perde a quantidade de jogadores que você perdeu, não só para a Copa América, mas por lesão, e você muda o seu estilo de jogo. Exato. É muita coisa. E o Flamengo... conseguindo manter o alto nível de competitividade, para mim esses times, Flamengo, Palmeiras, Botafogo, se passam desse período de Copa América ali, vai ser complicado você buscar. Se eu disser para vocês que o desempenho, os números, eles melhoraram no Flamengo Isso é nítido. depois que começou a Copa América, vocês acreditam? Isso é nítido. Dá uma olhada nessa tela então, Natália. Vai Isso é ficar bem mais nítido ainda para você. É muito doido. Isso é bem pensar nítido. Aproveitamento do Flamengo no Brasileirão antes e depois de ficar desfalcado. Antes, em 7 jogos, o Flamengo tinha 67% de aproveitamento. Começou a Copa América. Foram embora Arrascaeta, De La Cruz, Varela, Vinha, Pulgar, O que aconteceu? Em 7 jogos, o aproveitamento subiu Cebolinha machucado. para 76%, Natália. Como que Abel, pode um negócio desse? é uma coisa que eu tenho chamado a atenção, quanto o Flamengo tem sido adaptável ao estilo de jogo do adversário. Então, em determinado momento, o Flamengo retém um pouco mais a bola, troca passe, mesmo que seja um pouco mais com velocidade, mas fica um pouco mais com a bola. Em determinado momento é muito vertical, como citou o Donkey. Então, o Flamengo está se adaptando e com uma mentalidade diferente do que a gente via num time abatido no começo da temporada. Principalmente pensando no começo da Libertadores, o quanto o Flamengo, mesmo com jogadores à disposição, aquele planejamento que a gente questionava, se era para poupar em determinados jogos ou não, era um time que mentalmente me parecia esgotado. Me parece que não é mais isso que acontece, além, obviamente, da questão como tem se adaptado taticamente ao estilo de jogo do adversário. Ontem, boa parte do tempo, o Atlético Mineiro teve posse. O Atlético Mineiro rodava, o Flamengo roubava a bola e acelerava o jogo. Então, é uma questão muito nítida, assim, da evolução do Flamengo e da forma como o Tite encontrou soluções, na verdade, para que esse time não baixasse de produção mesmo com tantos desfalques. O elenco do Flamengo, a gente já falava aqui, que era um dos mais recheados da América do Sul. Isso era fato. E está sendo provado agora, mesmo com tantos desfalques, o Flamengo continua jogando e está jogando até melhor do que jogava. O Tite sempre falou muito sobre a questão do equilíbrio, E esse ponto que a Nath toca, ele é muito importante, porque o Flamengo, nos últimos jogos, ele só teve mais a posse de bola contra o Atlético Paranaense. Ele teve menos posse de bola contra o Cruzeiro, contra o Galo, contra o Bahia, contra o Grêmio. Contra o Bahia ficou muito nítido, Sim, mas aí é uma estratégia de um Tite que tem esse repertório e essa leitura de tentar extrair o máximo da característica dos jogadores que ele tem. Por exemplo, ontem o Lohan não foi titular, mas o Lohan é um jogador com muita potência, com muita velocidade para fazer essa transição ofensiva, é um tanque. E ele dá essa velocidade por dentro. O Luiz Araújo também é esse jogador de velocidade e cresceu demais, está jogando muito o Luiz Araújo. Por dentro, muitas vezes, Não só pela direita, ele vem por dentro. Ele consegue dar essa movimentação importante para você desestruturar a linha defensiva adversária. Um jogador que cresceu. Então, o Flamengo hoje, de um Tite que em vários momentos de maneira, para mim, equivocada, foi rotulado como um técnico retranqueiro, ele tem o melhor ataque do Campeonato Brasileiro.
produz, quando precisa ter a posse de bola, ele tem essa capacidade de envolver o adversário. Quando ele precisa ser um time vertical para atacar as costas da defesa adversária, ele também entrega isso. E algo importante, que aí é um retrato também do trabalho da comissão. A gente sempre fala da comissão, não só do Tite, né, do Clebinho, mas também do filho dele. Bola parada. O Flamengo tem feito muitos gols de bola parada. Isso aí é trabalho. Variação de jogadas. Ontem o jogo era complicado no início, o Flamengo mostrou essa eficiência e a força de um trabalho maduro, de um time que tem um leque de opções para atacar, que tem um plano de jogo, tem um padrão. Aí o Luiz Araújo bota essa bola na segunda trave para o Bruno Henrique chapar e fazer 1-0. Então, assim, é uma atuação que é manifestação de força. O Flamengo, quando veio a Copa América, o Flamengo estava dilacerado. Meio-campo titular. Não tinha Pulgar, De La Cruz e Arrascaeta. E aí você perde o Cebolinha, que sempre foi um cara muito importante na era Tite, pelo lado esquerdo. Olha a importância de você ter um Bruno Henrique. Ontem teve uma boa atuação, com 2 gols. E o Gerson, o que tem jogado, o Gerson esse é brincadeira. Você falou muito sobre o Pedro, acho que Pedro também, né? E ele voltou para a posição dele, né? Ele sai ali aberto pelo lado direito para jogar mais liberado pelo meio. mais avançado. E à vontade. Sim. Às vezes ele vai aparecer do lado direito aberto, mas ele sempre com essa liberdade de ficar se mexendo ao longo do campo. O Gerson ele já teve ótimos momentos com a camisa do Flamengo. Sim. O Coringa, 2019. Mas ele nunca foi tão protagonista como a gente está vendo nesse período da Copa América. Sim. Ele é o dono do time. Tudo passa por ele. Um jogador que sem a bola, combativo, sufoca, se sacrifica pelo time. Isso era importante virar essa chave. O Tite está sendo muito importante porque o Gerson, tecnicamente, ele tem muito recurso. Ele é acima da média. Então, se ele conseguisse equilibrar a qualidade que ele tem com a bola, com essa capacidade de marcar, de deixar o adversário desconfortável, é jogador de primeira prateleira no país. Ramos Rodrigues contra o Brasil. Agora tá jogando muito. O Gerson é um dos melhores jogadores do Campeonato Brasileiro. Eu acho que ele, o Pedro e o Matheus Pereira são os caras ali que estão brigando. Mais regulares, né? Eu concordo com o trio ali. Eu até colocaria o trio, desculpa? Pra mim, que brigam pelo Campeonato Brasileiro? Gerson, Pedro e o Matheus Pereira, do Cruzeiro. Luciano do São Paulo. Também tem sido. Júnior Santos do Botafogo, eu acrescentaria esses dois aí. O Estevão faz um bom campeonato. O Rafael Veiga crescendo também de produção. Para mim, eu ainda colocaria o Pedro como o grande craque do Campeonato Brasileiro até o momento. Eu acho que é o principal jogador. Mas eu acho o Gerson um cara mais influente do Flamengo. Eu acho que ele dá mais a dinâmica, ele determina mais como é o jogo do Flamengo, a presença dele. É que o Pedro sobra. Assim, a Nath já falou muito bem. Artilheiro e garçom, enquanto tem sido fora da área, mas assim, o jogo do Flamengo passa muito pelo Gerson. Já era assim um pouco antes da Copa América, depois então... Antes da gente falar um pouco mais sobre o Galo, vou até tirar os óculos aqui para... Meus óculos são mais para longe, para perto tem que tirar. Coisas da idade. Normal. Amigo Donan, você lembrou, Flamengo melhor ataque. Em 14 jogos, 26 gols. Para vocês terem uma ideia, o segundo melhor ataque é o Botafogo, também faz muito gol, 23. O São Paulo é um dos melhores ataques, tem 22 gols. Quem mais? Bahia tem 21. Red Bull Bragantino, de Elinho, tem 20 gols. O Galo tem 20 gols, só que o Galo sofreu 20. Fez 20 e sofreu 20. O Flamengo, por exemplo, fez 26 e sofreu 14. O Palmeiras sofreu 9, sofre poucos gols, tem 18. Então, primeiro, eu acho isso uma coisa legal do campeonato. Muitos times em 14 rodadas com mais de 20 gols, o Flamengo chegando perto de 30, né? Sim. Isso é legal. Você pode ver também os dois lados. Mas será que as defesas estão mal? Porque tem tanta gente fazendo tanto gol. Muita coisa para a gente analisar. Dava para fazer uns 2 F360 falando só sobre isso. Não, isso a gente tem que falar, gente. A arbitragem ontem... 2 pênaltis pro Flamengo que não deram, hein? Me fala quando que a arbitragem passa ilesa na rodada. Não passa. Eu não vi aquele pênalti pro Galo. Pra mim foi na bola. Era o Alan? Eu achei pênalti. Achei pênalti. Eu achei que ele foi na bola, hein? Agora, teve uma que foi puxado o jogador do Flamengo? O Pulgar. O Pulgar, aquilo ali é muito pênalti. E o outro foi no Pedro. E eu concordo... Pênalti, desculpa, Dona. Eu só concordo muito com o Tite que ele fala. É questão de critério. Não tem. Se tem o pênalti pro Atlético, no Vargas, que eu também achei, o do Pulgar tem que ser também. É critério assim, gente. O Pulgar, o jogador do Galo, puxa o pé puxa dele, a perna. derruba ele. Vocês estão pedindo critério para uma arbitragem que já demonstrou que não tem critério. Temos que pedir próprio árbitro que num jogo marca, no outro ele não marca. A gente... Zero critério, galera. Zero critério. Quando o adversário é prejudicado, ele não consegue a vitória.
O Flamengo ontem ele teve uma atuação de gala, um grande resultado, uma goleada. Mas o Flamengo foi prejudicado assim, de uma maneira escandalosa. 2 pênaltis nítidos que não foram assinalados para o Flamengo. Poderia ter sido uma goleada ainda maior por conta disso. É importante por conta de saldo de gol. Sim. Então, é uma briga ali com o Palmeiras, principalmente, com o Botafogo. Então, assim, de novo, uma arbitragem desastrosa e a gente não vai ver nenhum tipo de avanço, né? Uma arbitragem sem critério, fraca, sem nenhum tipo de convicção. Isso aí é muito mais... Isso aí é profundo, a gente já sabe. Mas como o Simon já falou várias vezes. Você tem a ferramenta, Abel, para ver, você tem a tecnologia para ver o lance. Mas eles não sabem usar a ferramenta. Profissionalização dos árbitros, Exato. uma melhor preparação, não é? Sim. Tudo isso é importante. Os próprios clubes trabalharem antes do campeonato para que os árbitros tenham condições de trabalho, de recuperação, psicológico, trabalho físico. Muitas vezes o árbitro, além de ter outro emprego, porque ele não é profissional, óbvio que eles ganham para apitar, mas não são profissionalizados na arbitragem. Quase todos têm que ter outro emprego. Além disso, o cara, para se recuperar, tem que se recuperar sozinho, tem que procurar um fisioterapeuta, tem que fazer o treino dele. E ter um respaldo maior, na minha opinião. Tem aquela preparação, tem aquela pré-temporada, a gente sabe que tem, mas na minha visão é muito pouco. Quando você vai escutar o áudio do VAR, da interpretação... Muitas vezes piora. Dá vontade de desistir, cara, porque o cara tá vendo a imagem, é um malabarismo, uma interpretação que ele briga com a imagem. Parece que ele quer reforçar a interpretação do campo, que foi uma interpretação equivocada. O VAR tá ali para tentar auxiliar. Deve auxiliar. Foi escandaloso, galera, esse pênalti não marcado pra gente. Pra mim é absurdo. Marcado pros caras e não pra gente. Escandaloso isso. Poderia ter conseguido uma goleada ainda maior. Infelizmente, não é só no Brasil. A gente viu a arbitragem daquele árbitro venezuelano no jogo Brasil e Colômbia, que ele não deu um pênalti escandaloso no Vinícius Júnior. Mas a gente segue aqui na batalha. Ainda tem rodada hoje, dona. Tem mais quantas aí? Tem algumas, tem mais tantas. Voltando ao elenco e às pretensões do Flamengo... Então vamos à vitória do Flamengo. Já voltava, mas primeiro jogo contra o Galo na NB. Quando começou o jogo, conforme previsto ontem, 2-0 já. Falei. Foi ou não foi, Luiz? VT, pelo amor de Deus, Falaremos. Vamos à reportagem. Atlético Mineiro e Flamengo. Jogo pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Um encontro que traz sempre boas histórias. Esse, por exemplo, era o primeiro na Arena MRV. Nesse primeiro confronto, que não deixa de ser histórico, um primeiro confronto contra o Flamengo. Um confronto difícil para o Atlético, contra o líder do campeonato. E em um momento em casa nada favorável. A última vitória do Galo na Arena MRV foi em abril, quando o time derrotou o rival Cruzeiro por 3-0. Ontem o Flamengo estava com desfalques por causa da Copa América. E uma mudança chamou a atenção. Carlinhos no lugar de Pedro. O Pedro sentiu a perna ontem à tarde. Ele correu o risco de não vir, aí se predispôs a vir para cá. Ninguém poupou ele, eu não sou maluco, eu não sou... Eram mais de 39 mil pessoas no estádio. Mas não eram só os atleticanos que estavam se sentindo em casa. 12 minutos do primeiro tempo, falta de Igor Gomes em Luiz Araújo, para preocupação de Gabriel Milito. O próprio Luiz Araújo foi para a cobrança. A bola passou por todo mundo dentro da área, até encontrar o Bruno Henrique. Flamengo abre o placar, bateu no Bruno Henrique, foi pro gol. Não demorou muito para o Flamengo chegar de novo. Aos 15, Carlinhos teve a primeira chance, mas o chute saiu fraquinho. Só que 8 minutos depois, Wesley mandou a bola na trave e, no rebote, o Carlinhos se esticou todo para mandar pro gol vazio. O Nova Iguaçu, Carlinhos bota a bola no fundo do gol! Agradece a estrela brilhando! O cara que nunca desisti. Perdi minha mãe, acho que faz 15 dias. Tô vivendo um luto ainda. Tá sendo difícil, né? Mas tem que continuar. O Atlético tentou uma reação, mas Cadu desperdiçou. Cadu, meu garoto, presta atenção no serviço.
Quem estava ligadaço era o Ayrton Lucas, que foi deixando todo mundo para trás e chutou no cantinho. Flamengo amplia a vantagem, chega ao 3º gol em BH. O Atlético pouco chegava, até que Vargas foi derrubado na área. O árbitro mandou o jogo seguir. Só que depois de revisar o lance no VAR, marcou pênalti pro Atlético. Hulk respirou fundo e foi pra cobrança. Bateu firme, no alto, não deu para o Rossi, o Galo diminui na arena. Mas a reação do Atlético ficou mais difícil. Rômulo levou o 2º amarelo e foi expulso depois de uma solada em Bruno Henrique. Mostrou todas as travas da chuteira pro Bruno Henrique. Tá expulso, Rômulo. O Bruno Henrique mostrou que estava tudo bem com ele. Depois do lançamento do Pedro, ficou cara a cara com o goleiro e mandou no cantinho. 4º gol do Flamengo na casa do Galo, que até conseguiu diminuir, novamente com o Hulk. Mas não dava tempo para mais nada. É assumir a responsabilidade, mas um jogo em casa que a gente não ganha, a gente sabe que o futebol brasileiro ele não dá tempo para você ficar se lamentando. Para o Flamengo, vitória que mantém o time na liderança isolada do Brasileirão. Mas como é que era o negócio? O Galo podia abrir logo dois? Então, veja só. Ô, Mari, só me permite 30 segundos rapidinho. Vai lá, tá tendo uma confusão muito grande, inclusive nas redes sociais. A fala do Marlon, quando ele fala da questão do pênalti, ele fala do sistema, é que o pênalti foi marcado no empurrão do Walter em cima do Pita, e há 4 rodadas atrás, contra o Atlético Paranaense, não foi marcado, foi o que a gente citou. E a torcida do Botafogo está falando que a gente não citou. Só para complementar, um erro não justifica o outro, tá? Na verdade, tinha que ter marcado o pênalti. A gente falou que quando errou no outro, a gente falou que errou no outro. Aqui já estamos no outro, já. Assim como nesse jogo, a gente teve 2 também, E as pessoas assistem um programa só, elas não costumam ver o que a gente no falou outro. Quando errou no outro, a gente falou que errou no outro. Agora, quando acertou, a gente falou que acertou. Mas incomoda só quando é com o seu time, né? Então, vamos lá. Por isso que a luta perde força, esse é meu ponto. Exatamente. Só a reclamação, Exatamente. como se diz na minha cidade, griteiro, quando você é prejudicado. Aí não dá. O pessoal precisa assistir o campeonato inteiro. E nesse caso acertou, né? Na verdade, Por exemplo, houve o erro contra o Atlético. Nesse jogo. Mas no Flamengo. Nesse jogo, que teve um pênalti do lado e outro pênalti praticamente... Igual que nem. Não. Igual que nem, igual que nem. Parecido, eles não são gêmeos. Igual não tem. Nem gêmeos são iguais, já falei pra vocês. Parecido, tá? Não foi dado um e não foi dado o outro. Isso. Os dois foram os 2 pênaltis, tá? Porque o Flamengo reclama que o jogador do Flamengo pegou na bola. Essa é a regra do futebol de botão, tá, gente? Pegou na futebol de botão, se você pegar na bolinha antes do seu botão bater no outro botão, aí não é falta. Agora, no futebol, se você pegar na bola antes de você matar o adversário, é falta, tá? Então, os dirigentes do Flamengo e o pessoal que reclamou, não é que não entende a regra do futebol. Quer dar uma distorcida para poder contar a sua própria história. Então, ok, foi pênalti para o Atlético, como deveria ter sido marcado pênalti para o Flamengo no Pulgar. E talvez até no Pedro, hein? Talvez até no Pedro. Foram 2 lances. Eu fiquei um pouco em dúvida, mas depois fiquei mais pela marcação também. 2 pênaltis. A gente tem que ver algumas vezes para entender que o choque é na coxa, né? Me pareceu do lado de dentro. Exatamente. E só que aí depois, em coletiva, o Tite fala que ele já estava com dores ali, entendeu? Então aí eu fico, aquilo ali é uma reação ao Aliás, choque. o que vocês acham que o árbitro interpretou aqui? Vamos buscar nessa imagem, então, porque o áudio vai ser divulgado. Vamos contar uma história que garanta isso que o árbitro deu aqui no campo, tá? Isso tem sido feito no Brasil e foi feito, foi feito na Comebol. Só que a Comebol teve a coragem, foi feito na Copa América, só que a Comebol teve a coragem de dizer que o árbitro de vídeo viu aquilo que não aconteceu no pênalti sobre o Vinícius Júnior. Né? Mandou o árbitro, não marcado. Mandou o árbitro para casa? Que eu saiba, não, porque na Euro teve isso. Eles olharam... vocês 2 aqui já apitaram mal, pega as coisas de vocês. E eu nem sei se isso muda muita coisa, né? No nosso caso, porque a Comebol afastou o Daronco, ele continua apitando aqui no Brasil. No nosso caso... Não, tudo bem, mas acho que tem que ter pelo menos uma demonstração de... Eu também acho que tem que ter. Mas aí não vale para a Comebol, mas vale para o brasileiro. A princípio você não serve para os próximos jogos. Vamos analisar para ver se você serve para o próximo ano. Né? Acho que
Pessoal que administra a arbitragem tem que ser um pouquinho mais rigoroso, principalmente com o VAR, tá? Árbitro de campo é uma coisa, o árbitro está olhando para um lado, acontece um negócio aqui, o árbitro tem uma interpretação muito rápida, o VAR olha em vários ângulos e fica inventando história. Em todo lance tem um monte de jogador enchendo o saco dele. Não tem, exatamente, está ali tranquilinho, o árbitro de campo tem, todo mundo perturbando, o pessoal até que está na expulsão do Hércules ontem, todo mundo sabia que o Hércules ia ser expulso. Sei lá, metade do time do Vasco foi em cima do árbitro. Até ele sabia. Sem o árbitro tomar... a decisão estava tomada já. Ele estava tirando o cartão vermelho do bolso. Você vê pela reação que ele já 22 pessoas perturbando dentro do campo e 60, sim, é quase isso mesmo, fora do campo para perturbar o árbitro. Pior que é muita gente mesmo. O líder estava on em Minas Gerais, hein? O Flamengo bateu o Galo fora de casa por 4-2. E agora, no canal Jogo Aberto, lá no YouTube, para você que está na internet, a gente começa a repercutir essa vitória e mais uma ótima atuação do Mengão. Vem comigo, na sequência tem muito mais. Chama o Flamengo malvadão. Cara, é o trabalho. O professor pede o desempenho para todos os jogadores, onde muitos falaram que a gente ia sentir muito com os desfalques. Isso mostra a força do nosso grupo. Então, todo mundo que entra para poder ajudar o Flamengo. E tá todo mundo de parabéns por essa grande vitória. Sim, todos os jogos é assim, né? A gente... Quando entra para jogar, a gente tenta vencer e vem com essa proposta de vencer todos os jogos, né? Então hoje não foi diferente. Deus abençoe, graças a Deus a gente pôde pontuar e continuar subindo na tabela, né? É um momento difícil, né? Perdi minha mãe acho que faz 10 ou 15 dias. Tô vivendo um luto ainda, mas tô também tendo todo o suporte, né? Dos meus familiares, da minha esposa, do Flamengo também, dos meus companheiros, que sempre me acolhe quando você está num momento meio para baixo, porque é difícil. Eu perdi uma pessoa que era minha amiga, era meu porto seguro, podia contar tudo, meus problemas para ela, mesmo ela com toda a dificuldade, sempre estava ali para me ajudar. E é isso, eu tenho que continuar, eu não quero mais falar dela não, porque eu sei que ela está num bom lugar e é isso. Não vinha atuando muito, entrei e pude corresponder, né? Esse jogo, que é grande, né? Com a equipe muito forte também no campeonato. E Deus me abençoou ali, eu pude fazer o gol e subir no placar com o Flamengo. Profissionalmente, eu não quero ganhar com vantagem, não quero. Quem me conhece sabe, mas eu não quero que tire o meu queijo. Eu não quero aquilo que é o fruto do meu trabalho. O lance no Eric, vou dar o nome de novo, se chama... Como? Rodrigo Alonso, que é o cara do VAR e que dá o pênalti que o Alan toca na bola e na sequência dá, e não dá o pênalti em que o cara toca direto no pé do pulgar, eu não consigo entender. Juro que eu não consigo. Qual é que é esse critério? Por que um sim e por que o outro não? Isso chama assalto à mão grande. Assalto, te assaltar a gente. Dou direito, porque quando eu reclamo na beira do campo, eu sou punido. Então, por favor, só use o mesmo critério, gente. Se é um, é o outro. Se não é, não dá. E Júlio, você destacava, né, que muita gente imaginava, eu inclusive, Atlético Mineiro e Flamengo vai ser o jogo da rodada. E você até ontem colocava muitos empates com o Napoleão da rodada do Brasileiro. Não foi o que a gente viu, né? Vamos trazer então os gols de Atlético Mineiro 2, Flamengo 4, grande vitória da equipe rubro-negra. O resultado que, em que pese, Júlio, o momento não tão tranquilo que vive hoje a equipe do Atlético, mas eu não imaginava que o domínio do Flamengo fosse tão grande. Aí na tela até para você, 26 gols, o melhor ataque, né, do Campeonato Brasileiro, só destacando, né, os gols do Flamengo
Carlinhos abre o placar. Aliás, o Bruno Henrique abre o placar aos 14. Foi um gol contra, na verdade, mas Sim. foi dado pro Bruno Henrique. Né? Exato. Esse sim foi dele, o segundo. Aí o não, esse aí é o Carlinhos, perdão. Isso, é o segundo gol aos 24 ainda, né? Aí depois vamos ter o Ayrton Lucas fazendo 3-0, né? No início do segundo tempo, com 6 minutos. Aí o Hulk de pênalti desconta, faz o primeiro do Galo. Aí o Bruno Henrique, num passe espetacular do Pedro, aos 23, faz o quarto gol. E o Hulk novamente desconta já perto ali dos acréscimos, aos 45. Aí a jogadaça do Ayrton Lucas. Belíssimo lance. E uma vitória incontestável, porque o Flamengo dominou amplamente as ações do jogo. Sim. E na reta final do jogo, o Atlético teve um jogador expulso quando estava 3-1. O Rômulo. Uma reclamação da arbitragem com 3 minutos do segundo tempo e com 18, um pé alto no Bruno Henrique. É ali que o juiz tem que dar o segundo cartão amarelo, não tem jeito. Esse pênalti do Vargas aí, é incrível que o árbitro não marque no campo, né? Nossa, como eles são ruins. É por isso que a gente tem tanto VAR, porque os caras se omitem de marcar as coisas no campo. E aí você tem que ter o VAR chamando ali. Ramon abate a Bela. Exato, eles são muito fracos. É um pênalti claríssimo do Alan, se não estou enganado. Isso, do Alan para cima do Vargas. Para cima do Vargas. Ele rela na bola, mas não é isso que ele está fazendo. Ele está indo na perna do Vargas. É um lance fácil de marcar. Mas aí 3-1, sinceramente, eu não vi nenhuma chance aí do Atlético reagir. Mas para ajudar, o Rômulo foi expulso logo depois. E aí o jogo voltou a acabar. E aí com um homem a mais, o Flamengo se manteve o segundo tempo inteiro trocando passes no campo de ataque do Atlético. Foi realmente um banho, um domínio completo. Aí o passe, se não me engano, é do Pedro, que já tinha entrado. Bolão do Pedro. Bolão do Pedro pro Bruno Henrique, quer dizer, ele está fazendo gols e ele está dando passes, né? Bruno Henrique com 2 gols, não sei se o primeiro vai ser dado para ele, se for dado, é um hat-trick, né? Termo cunhado pelo grande Vitor Guedes, nosso companheiro aqui de Band Esportes. Né? E aí o gol do Hulk já nos acréscimos ali diminuindo, dando um placar um pouco menos humilhante, né, para o Atlético. 4-2, parece que foi um jogão. Foi um jogão de um time só, do melhor time do Brasil, do Flamengo, do melhor elenco do Brasil. O Atlético conseguiu nos últimos anos montar um time talvez tão bom quanto o do Flamengo, do Palmeiras, mas também começou a tomar decisões muito ruins de troca de treinadores, um atrás do outro, manda embora esse, traz o outro, manda embora aquele, traz o outro, sempre com os donos do clube agindo como torcedores, né? Ficam bravinhos quando perde 2, quando perde 3, manda embora o técnico, em vez de agir com profissionalismo. O Flamengo fez isso bastante nos últimos anos, mas tinha elenco para competir, para ganhar, e no momento em que acerta o técnico, já ganha tudo, né? Que foi quando acertou com o Dorival e agora com o Tite. O Atlético não tem margem para isso, não tem elenco para isso. Não tem reservas à altura para isso. Então, quando chega uma Copa América, o Atlético perde jogadores, é uma coisa. Quando o Flamengo perde jogadores, é outra coisa. Você tem um monte de jogador no banco de reservas louquinho para jogar, né? E eles jogaram e estão tirando de letra esse período em que o Flamengo tem os desfalques aí dos uruguaios, né? O Pulgar voltou hoje. Só um detalhe, né? Até me corrijam os meninos da redação se eu estiver enganado. Primeiro gol do Carlinhos com a camisa do Flamengo. Foi. Se emocionou, inclusive, na entrevista no intervalo do jogo. Vibrou bastante. Lembrou da passagem da mãe. Sim. Jogador que o Flamengo foi buscar ali no Nova Iguaçu, pelo Campeonato Carioca bom que ele fez, a gente mostrou aqui, né? Artilheiro do Nova Iguaçu, inclusive. Foi surpreendente a escalação dele como titular, mas você vê como o Tite consegue, né, fazer elenco jogar, né? Fazer os jogadores se sentirem importantes. E a jogada do segundo gol do Flamengo, Ivan, ela passa por todos os jogadores, só o Bruno Henrique não encosta na bola. São mais de 30 segundos com a bola. É uma jogada coletiva muito bonita. Agora, se dependesse de alguns milhões de torcedores do Flamengo, o Tite teria sido mandado embora. Em maio. Verdade. Em maio, um monte de torcedor do Flamengo teria mandado embora o Tite. Então, dessa vez, os dirigentes do Flamengo não agiram como torcedores e estão aí colhendo os frutos disso. Até, Júlia, você destacava dos desfalques, né? E o Atlético teve desfalques devido à Copa América, o Flamengo também os teve. Mas é interessante como o Tite consegue, mesmo diante de alguns desfalques importantes, você perde, por exemplo, peças do meio-campo, peças da ligação ofensiva, De La Cruz, Arrascaeta, por exemplo. Tudo bem que o Pulgar hoje já esteve à disposição, não jogou, né? Entrou no segundo tempo. Quem começa na dupla de volantes é o Léo Ortiz e o Alan, né? Léo Ortiz, inclusive, eu ia dizer improvisado, mas ele já jogou assim até em alguns momentos no Bragantino, quando precisou, né? Ele tem sempre jogado como volante com o Tite, mas ele faz também um terceiro zagueiro, né?
Ele No se Bragantino até ele jogava posiciona... mais como zagueiro. Sim, como zagueiro. Mas ele se posiciona. O Tite já estava vendo isso, né? Que ele ia ser um volante zagueiro, assim. Acho que não é uma improvisação, não. Acho que já era a ideia do Tite desde o começo. O fato... Tite acha bem o elenco do Flamengo, mesmo com essas ausências importantes para o... Claro, mas tem muitas opções, né, Ivan? Tem muitas opções. Você vê o Bruno Henrique estava sem espaço no Flamengo. Com o Cebolinha machucado, com a mudança do time, né, com a Copa América, o Bruno Henrique tem espaço, ele é um baita jogador, é óbvio que ele vai entregar, né? Vai jogar alguns jogos mal, vai ser vaiado pela torcida. O desafio quando você tem um elenco desse tamanho é conseguir deixar todo mundo se sentindo importante e conseguir usar alguns jogadores nos momentos em que você sente que eles estão mais quentes. Assim, eu vou colocar quem está em melhor fase mesmo. Sem o Arrascaeta e o De La Cruz, o Flamengo jogou de uma forma que eu acho que o Tite gosta mais, na verdade. Jogou de uma forma mais vertical nas últimas rodadas. Eu acho que o Tite treina melhor o time dessa maneira. Consegue passar para os jogadores melhores os conceitos com os quais ele navega mais facilmente. Que é quando você joga de forma mais veloz, aberto pelos lados. Quem é que vai reclamar dos pontinhas do Flamengo? No começo do ano tinha colunista reclamando dos pontinhas do Flamengo. Absurdo, Cebolinha, Luiz Araújo, não sei o que lá. Aí aquela pressão. Aí o Tite tem que botar o time para jogar com a Arrascaeta, com o De La Cruz. Aí descobre que se você trouxer o De La Cruz um pouquinho mais para trás, o Gerson mais para frente, isso funciona melhor. E o Flamengo joga bem com esse formato. Aí os caras vão para a Copa América. Aí o Tite faz assim, ó. Opa, posso jogar do jeito que eu gosto. Cebolinha de um lado, Luiz Araújo do outro. O Tite gosta de jogar com essa verticalidade, com esse jogo rápido, essa transição muito rápida. Então, o Flamengo, apesar dos desfalques, mutilado, Flamengo mutilado, oh meu Deus, apesar dos desfalques, o Flamengo tem jogadores, elenco, para jogar de outra forma e de uma forma que eu entendo até que o treinador goste mais. Jogassem e jogasse. O Flamengo, mais uma vez, amassou o Atlético Mineiro. Humilhou o Atlético Mineiro na Arena MRV. Primeiro confronto entre os dois e já marcou história. Confronto de 6 gols e uma completa humilhação. Rubro-negro em cima das galinhas. Galera, o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Trouxe um compilado para vocês, um pouquinho de cada análise aí. Vou deixar o link na descrição dos vídeos aí como crédito. Valeu? Saudação rubro-negra, que isso aqui é Flamengo. Fui.